Se você já se pegou assistindo aqueles bailes luxuosos, fofocas que destroem reputações e romances que começam com um simples olhar, então esse vídeo é pra você. Bridgerton pode se passar lá no século XIX, mas conquistou o público moderno como poucas séries recentes, tanto que a quarta temporada vem aí. Mas por trás de tudo isso, surgem algumas dúvidas. O que a série mostra é realmente histórico? Será que o simples beijo pode realmente levar a um casamento forçado ou até mesmo a um duelo? A rainha Charlotte foi mesmo como a série retrata? E até que ponto Lady Whistledown representa algo real na época? Então fica com a gente porque hoje nós vamos mergulhar no universo de Bridgerton, separar o que é fato do que é ficção e entender por que essa história conseguiu virar uma das maiores séries da Netflix na atualidade. Bridgerton é uma série da Netflix ambientada na Inglaterra no início do século XIX, durante a era regencial. A história acompanha a poderosa e respeitada família Bridgerton, enquanto eles navegam pelo mundo dos bailes, casamentos arranjados, escândalos e muitas disputas sociais da alta sociedade londrina. A família Bridgerton é formada por 8 irmãos, e uma curiosidade é que todos eles são nomeados em ordem alfabética. No topo está Anthony Bridgerton, o visconde responsável por manter o nome da família respeitado na sociedade. Dentro da família nós temos personagens que representam diferentes visões sobre o amor, dever e liberdade, e isso acaba tornando a família bem próxima do público. Mas é importante deixar claro desde já, os Bridgerton nunca existiram na vida real. Eles são personagens criados pela escritora Julia Quinn, autora da série de livros que deu origem à produção da Netflix. A família foi pensada como um retrato da aristocracia inglesa, e eles reúnem tudo que o público associa àquele período: títulos nobres, elegância, drama e o romance que não pode faltar. Ou seja, eles não representam uma família histórica específica, mas sim um modelo narrativo. Mas apesar de fictícia, a estrutura da família Bridgerton é historicamente correta, porque na era regencial era comum que as famílias nobres tivessem muitos filhos. O primogênito herdava o título e as propriedades. Os outros filhos precisavam encontrar bons casamentos ou carreiras respeitáveis. Anthony, como o irmão mais velho, assume o papel de visconde e chefe da família, exatamente como acontecia na realidade. Nesse ponto, Bridgerton é bastante fiel à história. Lady Violet, a matriarca da família, representa algo muito comum na época: a viúva aristocrata. Com a morte do marido, muitas mulheres mantinham o status social. Elas precisavam administrar a casa e precisavam também se dedicar a casar bem os seus filhos. Já as filhas Bridgerton vivem sob uma forte pressão para se casar, e isso é historicamente correto. Mas a forma como elas questionavam regras e demonstravam dependência emocional é muito mais moderna do que seria aceitável lá no século XIX. Uma jovem daquela época dificilmente teria a liberdade de Daphne, Eloise ou Francisca demonstrada na série. E isso acontecia para que elas não corressem o risco de arruinar a reputação da família, o que nós podemos ver quando Anthony vê Daphne e Simon se beijando. Quando Simon beija Daphne e é descoberto, ele é visto como alguém que comprometeu a honra dela. Então ele precisaria se casar com Daphne, ou ele iria para um duelo pela honra. Apesar de ilegais, duelos ainda aconteciam entre homens da elite naquela época. Eles funcionavam como uma defesa de honra, ou uma forma aceitável de resolver alguns conflitos sociais. Recusar um duelo poderia ser visto como uma covardia, algo que era tão destrutivo quanto o escândalo em si. Como irmão mais velho e visconde, Anthony tinha a obrigação de proteger a honra da sua família. Na série nós também vemos a temporada social. Famílias da alta sociedade participavam de bailes e eventos para apresentar jovens à sociedade e facilitar casamentos vantajosos. Famílias ricas iam para Londres e jovens mulheres eram oficialmente apresentadas à sociedade. E lá acontecia bailes, óperas, jantares e eventos. E isso se tornava a oportunidade para algumas alianças matrimoniais. Ser apresentada à rainha marcava o início da vida adulta feminina, exatamente como vimos com Daphne na primeira temporada. Se uma jovem não conseguisse um bom casamento nesse período, isso poderia manchar a sua reputação para sempre. A rainha da série é a rainha Charlotte, mas diferente da família Bridgerton, existiu realmente uma rainha Charlotte na vida real. Seu nome era Charlotte de Mecklenburg, nascida na Alemanha em 1744. Ela se tornou a rainha da Inglaterra ao se casar com o rei George III, em 1761. Charlotte permaneceu como rainha consorte por mais de 50 anos, atravessando diferentes fases políticas e sociais do país. Ou seja, o título e a figura central da série têm uma base histórica real. O casamento entre Charlotte e George III começou com um acordo político, algo que era comum entre as famílias reais da época.
Mas ao contrário de muitos casamentos naquela época, o relacionamento deles se tornou algo realmente afetuoso. Registros históricos indicam que o rei foi fiel à rainha e eles tiveram 15 filhos. Charlotte tinha um papel ativo na vida familiar e na corte. Nesse ponto, Bridgerton e o spin-off da Rainha Charlotte se aproximam bastante da realidade. E um dos elementos mais dramáticos da história real também é a saúde mental de George III. Ao longo dos anos, o rei passou por algumas crises severas, o que levou o parlamento a criar a regência, transferindo o poder para o seu filho. Charlotte viveu isso de perto, viu seu marido perder o controle e se afastou cada vez mais da vida pública. Claro que a série dramatiza esse processo, mas o sofrimento retratado tem uma base histórica. Um dos debates também mais comentados em Bridgerton envolve a possibilidade de Charlotte ter uma ancestralidade africana. Essa história existe na vida real e também se baseia em alguns traços presentes em retratos e uma possível linhagem distante ligada à nobreza portuguesa. Mas é importante dizer, não tem um consenso histórico que comprove essa origem. A série opta por transformar essa possibilidade em um universo alternativo, onde o casamento da rainha gera mudanças sociais profundas. Isso é uma escolha narrativa, não um fato histórico comprovado. Esse mundo é observado e manipulado pela Lady Whistledown, uma escritora anônima que revela segredos e acaba movimentando a elite. Lady Whistledown é a autora anônima de um panfleto que circula por toda a elite londrina, revelando escândalos, segredos e rumores da temporada social. Cada nova edição é aguardada com ansiedade e muito medo, porque na era regencial a reputação era tudo. Mas aqui vai o ponto principal, Lady Whistledown nunca existiu na vida real. A imprensa realmente existia, e era muito ativa no século XIX. Naquela época circulavam jornais políticos, panfletos anônimos, publicações literárias e pequenas colunas sociais. Esses textos eram lidos principalmente pela elite urbana, em cafés, clubes e salões. Ou seja, a ideia de informações se espalhando rapidamente não é a invenção da série. Na sociedade aristocrática, a fofoca funcionava como uma forma de controle. Um boato podia arruinar um casamento ou isolar uma pessoa socialmente. E na vida real, esses rumores se espalhavam por cartas privadas e às vezes conversas em bailes. Bridgerton apenas concentra tudo isso em uma única figura. Naquela época, as leis britânicas contra a difamação eram severas. Por isso, muitos textos tinham que ser publicados anonimamente. Nomes raramente eram citados diretamente, e se fossem identificados, os autores poderiam ser presos. Isso acaba tornando improvável que uma pessoa escrevesse tão abertamente e tantas vezes quanto Lady Whistledown, sem sofrer algumas consequências graves. Aqui a série claramente exagera para fins dramáticos. E o fato de Lady Whistledown ser uma mulher não é um absurdo historicamente, porque naquela época as mulheres escreviam cartas, produziam literatura e também publicavam sob pseudônimos. O que é ficção é o nível de poder que ela exerce. Na realidade, nenhuma escritora anônima teria um controle tão direto e imediato sobre a sociedade daquela época. Quando Bridgerton se passa, a Inglaterra vivia um período chamado de Era Regencial, que vai de 1811 a 1820. Esse nome vem do fato de que o rei George III estava considerado incapaz de governar por causa de problemas de saúde mental, e quem assumiu o poder foi seu filho, o príncipe regente, que mais tarde se tornaria o rei George IV. Mas apesar de ser bem curta, essa fase foi muito marcante, especialmente para a aristocracia, exatamente o mundo que Bridgerton retrata. Enquanto a elite frequentava bailes luxuosos, a Inglaterra estava enfrentando grandes tensões políticas e sociais. Guerras na Europa, crises econômicas e uma desigualdade social profunda. E isso é muito importante, porque a série quase não mostra esses conflitos, porque o foco está na alta sociedade, um grupo pequeno que vivia praticamente isolado da realidade da maioria da população. Em Bridgerton nós vemos um mundo onde o maior problema é um escândalo social ou um romance proibido. E isso acaba fazendo sentido, porque para a elite da época, reputação era poder. A série usa a era regencial como um pano de fundo, mas não pretende ser um retrato fiel da história. A série mistura costumes reais com escolhas modernas para deixar o drama um pouco mais acessível para o público.
A família Bridgerton é fictícia, mas acaba seguindo a lógica da aristocracia da época. A rainha Charlotte existiu, mas seu papel foi um pouco ampliado para a narrativa. E Lady Whistledown não é real, mas representa como uma fofoca e a imprensa influenciava a reputação social. Bridgerton funciona mais como uma releitura do passado do que como uma aula de história. E é exatamente isso que pode explicar o sucesso da série. Bridgerton nunca foi o tipo de série que eu gostei de assistir, mas eu assisti pela primeira vez e gostei muito. Eu fiquei com aquela curiosidade, será que aquilo ali que a Lady Whistledown fazia realmente acontecia na vida real? Então eu fui pesquisar e trazer esse vídeo aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o like, que ajuda a gente muito o canal a crescer cada vez mais. E até a próxima!